Fala galera, estamos de volta. Canal Aposta da Dupla no ar nessa sexta-feira, 24 de março. Então, grade fraquíssima ainda, né? Trouxemos apenas dois jogos hoje, mas dois bons jogos da eliminatória da Eurocopa, né? Então tá aí meu amigo Thiago Dornelles. Como é que estamos aí, Dornelles? Tudo tranquilo, já deixar um abração pro dia, abração para todo mundo que vem nos acompanhando aí, vem pegando esses greens aí, e que também tá lá no nosso grupo do Telegram, né? Cara, sem muita enrolação aí, como o Di falou, gradezinha bem fraquinha, vamos direto pros jogos, mas antes, pedir pro pessoal aí deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, e vamos embora. Vamos começar aqui com o joguinho da Suécia contra a Bélgica. A gente vê que não teve confronto nos últimos 3 anos. E a gente vê aqui a race das duas equipes, né? A gente vê que a Suécia vem de 4 vitórias aqui em 4 amistosos, mas também contra equipes bem fracas, né? México, Argélia, Finlândia, Islândia, a Suécia que ficou fora da Copa do Mundo, né? Tem uma equipe aí bem fraca, né? A gente vê aqui que essa aqui é a Nations League, né? Na Nations League aqui, pô, só venceu aqui a Suécia, então só venceu a Eslovênia, desculpa. Então, uma equipe bem fraca aí, a equipe da Suécia, né? Já que a Bélgica, né, também fez uma Nations interessante até, mas na Copa decepcionou, né? Mas se a gente for pegar aqui, olhar pelo lado positivo, né? Pô, na Copa ela decepcionou, ela ganhou de Canadá, que perdeu 2-0 para o Marrocos, né? Até jogou bem mal esse jogo aqui. Mas contra a Croácia, a Bélgica foi muito melhor, teve um volume de jogo absurdo, né? Um monte de bola na trave. Não conseguiu vencer, né? Não conseguiu vencer a Croácia, infelizmente, né? Daí a Croácia acabou eliminando o Brasil. E se tu for ver aqui, pô, ela perdeu para o Marrocos, que foi semifinalista, e empatou com a Croácia, que foi semifinalista, né? Daí acabou ficando fora aí. Então, não, olhando agora, né, não é tão ruim, né? Perdeu para terceiro para quarta melhor equipe do mundo, né? Pô, ficaram em terceiro e quarto da Copa. Então, olhando por esse lado, não é tão ruim, né? E a Bélgica tem uma seleção bem interessante, né? Bem mais interessante que a seleção da Suécia. Quem é que tem de destaque na Suécia? O Ibrahimovic, com 60 anos. E na Bélgica tem vários jogadores interessantes, né? Pô, destaque o Courtois, para mim, o melhor goleiro do mundo. Tem o De Bruyne, que dispensa comentários. O Lukaku na frente. O, o Hazard até já se aposentou da seleção, né? Ele anunciou ali. Então vai estar de fora aí, né? Se aposentou da seleção. Vamos para mais dados das duas equipes. A Suécia marcou nas últimas 7, não perdeu nas últimas 5, over 1,5 nas últimas 7 e over 0,5 HT em 9 das últimas 10. Então a gente vê que a Suécia é uma equipe over, né? Tem rolado os gols aí nas partidas da Suécia. E a Bélgica, o único destaque aqui, under 13,5 nas últimas 8. Então não tem saído mais de 3 gols nos jogos da Bélgica. Pegar aqui no geral aqui, a gente vê que a Suécia tem uma média de 2,8 de gols e a Bélgica 2,5, né? Então são médias bem medianas, né? Digamos assim, né? Nada tão especial. A Suécia até um pouquinho acima aqui, um pouquinho over, né? Média de gols feitos da Suécia 1,50, da Bélgica 1,30 e a Suécia de gols sofridos 1,30 e a Bélgica 1,20. Então sofrem quase a mesma quantidade de gols que marcam, né? Um pouquinho de gols feitos a mais as duas seleções. O 0,5 HT e 1,5, cara, se torna interessante aqui, principalmente pelo lado da Suécia, né, que é 90%, né, nesses dois casos aqui. A Bélgica 60%, não é um índice tão ruim, né? Então, cara, quem quiser buscar um golzinho no primeiro tempo, é interessante, aí 1,5 é interessante, mas mais que isso já fica complicado, né? Principalmente pelo lado da Bélgica, que é só 40%, ou 2,5. E a gente vê que o under 3,5 aí, 80% para as duas equipes. Então, cara, é buscar, eu acho que no máximo 2 gols, se o jogo estiver bem quente aí. Mais do que isso, fica um pouquinho
pouquinho complicado de buscar nessa partida aqui, que são seleções aqui que não costumam marcar mais de 3 aí. Para o trade, pessoal, o que eu venho buscar aqui? Né? Eu concordo com essas odds do mercado, né? Concordo com o favoritismo da Bélgica, que, como a gente falou ali, não fez uma boa Copa do Mundo, né? Mas se for olhar o lado positivo, ela não conseguiu vencer as equipes aí que foram semifinalistas, né? Então, tem uma seleção, cara, que eu considero muito boa, né? Tá ficando velha, mas já foi melhor, né? Mas tá bem mais interessante que essa equipe da Suécia aí que cara, no meu ponto de vista é muito, muito fraca, hein? Tem, como eu falei, o destaque é o Ibrahimovic, que já tá com uma idade bem avançada, né? Então, pro trade aqui, eu venho trabalhar esse a equipe da Suécia, que para mim tem muito valor no trade, pessoal. Já minha entrada pré, que a odd deu uma caidinha agora, tava 1,60. Caiu para 1,57. Esse empate anula da equipe da Bélgica. O DNB, Handicap Asiático 0-0. Oddzinha de 1,57. E o meu placar para esse jogo, 2-0 Bélgica. Tá, então 2-0 Bélgica é o palpite do Dornelles. Vamos agora para o nosso segundo jogo, outro jogão, né? França e Holanda. Não temos confronto nos últimos 3 anos entre as equipes, né? Quem a gente vê a race das duas equipes. Então a França, atual vice-campeã, né? Perdeu para a Argentina. A Holanda caiu para a Argentina nas quartas de final também. Então, dois algozes da Argentina aí, né? Então, foram eliminados. Mas a gente vê que a race da França, que era uma race boa nos últimos 10 jogos, né? 6 vitórias, 3 derrotas e esse empate na final. A Holanda que vem numa race muito boa também, invicta bastante tempo, né? A gente vê aqui que na race tem 7 vitórias, 3 empates. Chama atenção os ataques das equipes, né? Então são bons ataques. A gente vê que os empates da Holanda também sempre com gols, né? Então a Holanda faz gol quase todo jogo. A França, quando perdeu, não marcou, né? Mas pô, tem um ataque muito forte, Rui, Mbappé, Griezmann. Então, e a defesa da França acho que não é tão confiável, né? A defesa da Holanda é um pouquinho melhor. A gente vê no grupo aqui que, além da França e Holanda, tem Grécia, Irlanda e Gibraltar. Vamos para mais dados aqui das equipes. Então, a França marcou primeiro nas últimas 4, marcou 2 ou mais gols nas últimas 4 também, concedeu em 8, né? Provando aí que não é uma defesa confiável. Over 1,5 em 8. A Holanda marcou nas últimas 10, não perdeu em 9. Over 1,5 em 9. Então, a gente tem tendência forte de no mínimo 2 gols no jogo, né? A gente vê aqui que nos últimos 10 jogos, a média de gols parecida das equipes, né? A França, 1,70 feitos para 1 sofridos, e a Holanda, 2 feitos para 0,90 sofridos. Então dá 2,70 para a França, 2,90 para a Holanda. O 0,5 HT, 70% de ambas as equipes. 1,5, 80 da França, 90 da Holanda. Já o 2,5 aqui, 50% ambas as equipes. E o under 3,5, 70 da França, 60 da Holanda. Ambos marcam aqui, ó, 50% da França e 60% da Holanda. Vamos para as odds. Temos uma França aí a 1,83, Holanda a 5. Né? França vai estar jogando em casa. Cara, Holanda aí não é uma equipe boba, né? Não é uma seleção boba. É uma seleção bem qualificada. Então eu vejo que está um pouco esmagado para a França, né? A gente não sabe como é que os jogadores vão voltar, né? Depois de ter chegado à final e ter perdido a final, às vezes também dá aquela balada na moral. Então acho que está um pouco esmagado aqui para a França. Podia estar ali em torno de no mínimo 2, 2,20, né? Essa odd aqui da Holanda uns 4 no máximo, acho que 5 tá puxado. Então para o trade daria para se a Holanda estivesse defendendo bem, né? Saindo nos contra-ataques aí. Sabe que a defesa da Holanda é uma boa defesa também. Então, cara, daria para tentar buscar um lay equipe da França aí, uma correção. Já o mercado de gols, né? O 2,5 está 1,99. São duas equipes que têm ataques fortes. Defesa da Holanda um pouco boa, da França não tão boa, né? Mas o ataque da França é melhor também, né?
Então, dá para tentar explorar esse 2,5 no ao vivo aí, ou até mesmo 1,5 no ao vivo. A tendência é grande, né? A gente vê que o ambos marcam aqui 1,84 também, aproveitar esse ataque das equipes. Já a minha entrada pré vai ser isso aí. Ambas marcam, pagando 1,82 e meu palpite, meu placar, 2-2. Perfeito. Então, cara, era para hoje seriam esses dois jogos mesmo. Foram os dois jogos que a gente encontrou um valor aí. Até as odds dos dois jogos deu uma derretidinha, né? Então, cara, não vamos forçar muito. Tem alguns outros jogos, mas jogos bem complicados ali do submundo, ou até de seleções aí que a gente não tem esse pleno conhecimento, então a gente não vai forçar nada. Vamos deixar então a dica top, né? Que vai ser a dos brabos aí, um jogão aí entre França e Holanda. Então vai ser essa nossa dica top. Oddzinha tá 1,83 agora ali, né, de tem uma de 2. 1,82. Mas, cara, tem tudo aí para as duas equipes marcarem, hein? A gente viu ali que jogos super movimentados. Então, por hoje é só, pessoal. Um abração. E amanhã, sabadão, hein? Sabadão já tem mais jogos. Um abraço.